O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído, e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que ele ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, irmãos e irmãs. A celebração da Quinta-feira Santa, ela é chamada também da missa em que nós recordamos a instituição da Eucaristia, porque justamente nesta noite nós recordamos na celebração da Quinta-feira Santa que Jesus deixou no sacramento do seu corpo e sangue o alimento espiritual da nossa fé. Então, irmãos e irmãs, nós poderemos dizer que a primeira missa, de uma maneira muito ampla, ela aconteceu na Quinta-feira Santa, na quinta-feira que antecedeu a entrega de Jesus para ser crucificado, morto na cruz. A sexta-feira, que antecede o sábado santo, e a madrugada de domingo, na qual nós celebramos a vigília pascal, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Nós podemos notar que esta celebração
ela já tem um caráter assim mais solene. Não é que ela seja mais importante, porque toda a Eucaristia é a recordação desse mistério. Toda a celebração da missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nós podemos celebrar a Eucaristia porque Jesus ressuscitou. Mas esta quinta-feira santa, ela é especial porque ela nos coloca no centro, a semana mais importante do ano da nossa vida. E o Tríduo Pascal, como eu já dizia no início da missa, ele é uma única celebração, não são 3 celebrações, ainda que ela se estenda por 3 dias. A gente começa na quinta-feira santa, celebra a instituição da Eucaristia. Nós vamos celebrar amanhã a paixão e morte de Jesus na cruz, sexta-feira santa, para tão somente lá no sábado à noite, e antigamente os cristãos celebravam na madrugada, por isso que se chama vigília, porque eles, na verdade, iniciavam a celebração ao entardecer e só terminavam a celebração nos primeiros raios do sol, para recordar a luz do Cristo ressuscitado. Como nós, homens e mulheres modernos, nós estamos velhos para rezar, a gente tem tanta coisa, a gente diminui o tamanho. Mas lá, os primeiros cristãos, os primeiros séculos, eles passavam a noite inteira em oração, a noite inteira cantando, se preparando, esperando justamente as primeiras luzes do sol para dizer o Senhor ressuscitou, e celebraram. E aí, irmãos e irmãs, algo que eu gostaria de compartilhar com todos nós é que o Tríduo Pascal é uma única celebração. Nós iniciamos a missa da quinta-feira santa como toda missa, e iniciamos com o sinal da Santíssima Trindade. Todo ato litúrgico da igreja, ele começa com o sinal da cruz e se conclui com o sinal da cruz. Isso significa que a celebração teve um início e uma conclusão. Mas vocês vão notar hoje que ao final desta celebração nós não teremos bênção final. E por que nós não teremos bênção final? Porque, como eu acabei de falar há pouco tempo atrás, essa celebração do Tríduo Pascal não são 3 celebrações, mas é uma única celebração, na qual nós iniciamos na missa da noite da quinta-feira santa. Vamos continuar amanhã, quem for participar, e eu recomendo, irmãos e irmãs, desde já, não teria sentido uma celebração planetária. Eu vou para a missa, mas vou ficar só até a hora do ofertório, depois eu vou embora. Eu participei da celebração? Não. Assim o Tríduo Pascal. Amanhã, quem for participar da missa, da celebração, melhor dizendo, da paixão do Senhor, vai perceber que, como nós não concluímos a missa de hoje, amanhã, recordando Jesus que morre na cruz, nós vamos iniciar em silêncio, e não tem sinal da cruz juntos, não tem, não vai ter, vamos iniciar, não tem, porque a celebração está continuando. Nós vamos entrar com Jesus no mistério pascal. Nesta noite da quinta-feira santa, nós recordamos a última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos, que para nós é a primeira missa, a primeira Eucaristia. A última ceia de Jesus é a primeira Eucaristia, a primeira missa para nós. Depois, nesta mesma noite, Judas vai entregar Jesus, ele vai ser preso, vai passar a noite sendo lá interrogado, depois entregue nas mãos das autoridades para ser torturado, para ser humilhado. E amanhã vamos celebrar então a morte de Jesus. Então amanhã é um dia silencioso. A gente começa em silêncio e termina em silêncio. Amanhã não tem missa, é o único dia do ano que a igreja não celebra a missa. Por quê? Porque o Senhor está morto. E aí a igreja chora, silencia,
contempla no mistério da entrega de Jesus Cristo o amor maior que nos traz a vida. Jesus morre para que nós vivamos. Ele se entrega para que nós tenhamos vida em abundância. Ele aceita sofrer a dor, o suplício, a morte de cruz, para que nós tenhamos a vida eterna. E aqui está a maravilha. Mas amanhã a gente fica em silêncio, para então, se preparar o sábado todo para celebrar a Vigília Pascal, que também não começa com o sinal da cruz. A gente não vai iniciar, a gente vai começar abençoando no escuro. Porque se nós não temos Deus, se o Senhor não ressuscitar, tudo é treva, tudo é escuridão, a morte dá a última palavra. Se não existe ressurreição, a morte, tudo é escuridão, tudo é trevas. Nós iniciamos nas trevas, nós iniciamos a missa para a Vigília Pascal no escuro, mas acendemos o Círio Pascal, que simboliza o Cristo ressuscitado. Lá no Círio Pascal, nós acendemos a nossa vela, para dizer que não há escuridão para quem segue Jesus. Quem acende a vela da sua vida na luz de Jesus é iluminado, é iluminado. E aí vai transcorrer toda a Vigília Pascal, todas as leituras, todos os cantos, todos os salmos, celebração mais importante do ano. Antigamente, irmãos e irmãs, eu digo antigamente, né, porque eu já estou uns quilômetros rodados. Essa era a missa mais importante do ano. A gente até comprava umas roupas especiais. Não estou dizendo para fazer isso, viu? Não estou dizendo. Não é para a gente. Antigamente a gente não comprava roupa toda hora, como a gente compra agora também. Ganhava roupa uma vez por ano. Mas nessa noite a gente ia com o sapato melhor que tinha, com a melhor roupa que tinha. Mas não é para ostentar, para dizer, olha que eu sou o mais bonito que os outros. Não. É para dizer que isso ali era tão especial. É como a gente vai para uma festa, uma grande, um momento tão importante, exige de nós uma preparação interior, mas uma preparação exterior também. Quando a gente vai para uma festa de formatura, você não vai com calção, uma camiseta toda rasgada. Não, estou indo para a minha formatura de medicina. Não vai. Chega lá, papel, tudo. A gente vai para a festa de casamento, não chega lá, né? Tudo de qualquer jeito, se prepara. A mulher tem que passar umas 10 horas antes do cabeleireiro, se preparando assim, né? Demora, festa de casamento. O padre que eu digo que fica esperando os noivos chegaram, não chegaram, porque está atrasado, estão arrumando os cabelos ainda lá. É assim, não, estou ficando um pouco mais para dizer. A gente se prepara para celebrar a festa. Não estou dizendo, irmãos e irmãs, então, mas antigamente, essa noite da Vigília Pascal, por ser a celebração mais importante, é a celebração mais importante do ano. Mas, como eu falei, não tem como separar Vigília Pascal da Paixão do Senhor e da missa da Quinta-feira Santa. É uma única celebração. Por isso, para nós que aqui estamos hoje, nós precisamos compreender esse celebrar o mistério da nossa fé exige de nós não sacrifício. Ai meu Deus, agora eu vou ter que ir. O pai está falando que eu vou ter que ir. Amanhã eu vou ter que ir no sábado também. Eu só vou uma vez na semana na igreja. Não entendemos ainda. Se a gente pensa assim, a gente não entendeu o que isso significa. Nós estamos celebrando um mistério maior do amor, da salvação, da redenção, da graça, sem o qual nós todos ainda estaríamos perdidos no pecado, na escuridão da morte, nas trevas, mas porque Jesus doou a sua vida, se entregou, morreu, se humilhou, aceitou ser crucificado, mas ressuscitou, é porque nós podemos celebrar. Por que nós celebramos então a Eucaristia? Porque Jesus, nesta noite, antes de ser entregue, antes da Sexta-feira Santa, ele reuniu os discípulos, como nós estamos reunidos aqui, para celebrar a sua última ceia, a última ceia do Senhor. Para nós foi a primeira missa, a primeira Eucaristia, porque, diferentemente das outras ceias,
Jesus pegou um pedaço de pão, como nós ouvimos na segunda leitura, e pegou aquele pedaço de pão, agradeceu, deu graças, agradeceu, benedito, fez a oração da bênção. Depois ele pegou aquele pão, deu para cada um dos 12 que estavam todos, né? Quem ajuda? Saber quem é o tudo depois. Mas Jesus deu um pedaço de pão. E para os discípulos que não estavam compreendendo naquele momento, imagina, os discípulos não tinham uma compreensão naquele momento. Jesus disse: olha, esse pão que vocês têm aí, podem comer, é a minha carne. Os discípulos ficaram meio espantados. Que negócio é esse? Será? O que ele não quer dizer? Este pão, né, é o meu corpo, é a minha carne. Depois ele pega o cálice com vinho, faz a mesma coisa, agradece, abençoa, distribui o cálice para os discípulos e bebam. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para o perdão dos pecados. Então Jesus, instituindo o mistério da Eucaristia, ele diz que esse gesto dele agora será sempre recordado até que ele venha. É por isso que a gente celebra a missa. Por que nós celebramos a missa? Porque nós estamos aguardando a volta. Toda vez que a gente termina, quando o padre diz: eis o mistério da fé, o que a gente reza? Vinde, Senhor Jesus. Nós estamos pedindo. Toda a missa é um pedido para que o Senhor volte. Todas as vezes que comemos esse pão, vemos esse caso, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Por isso que nós toda semana a igreja que Jesus instituiu se reúne para celebrar esse mistério que ele mesmo disse: façam isto em memória de mim, até que ele volte. É por isso que nós celebramos a festa. E a segunda leitura que nós vemos hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios, irmãos e irmãs, uma informação não talvez espetacular, mas que eu acho que considero importante. Esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios foi escrito antes dos Evangelhos. É um texto mais antigo. Quando São Paulo escrevia as cartas, é mais antigo que o Evangelho de Marcos, que é considerado o primeiro Evangelho a ser escrito. E o que São Paulo está dizendo lá para a comunidade dos Coríntios? Irmãos, eu quero transmitir uma coisa muito importante para vocês. Antes de ser crucificado, Jesus reuniu os seus discípulos numa ceia de despedida e ali instituiu o sacramento da Eucaristia. Claro que ele não diz o sacramento da Eucaristia. Ele diz: ali ele pegou o pão, deu graça. Então a gente celebra na missa. Toda aquela fala, estando para ser entregue, durante a última ceia, Jesus tomou o pão. Está na Bíblia. Então não foi o Papa que inventou, não foi a igreja, não foi o padre, foi alguém que escreveu. Não. E é um dos textos mais antigos do Novo Testamento. Carta de São Paulo aos Coríntios. E aí a igreja recorda o que Jesus fez. Por isso nós estamos aqui hoje. Celebrar esta noite, irmãos e irmãs, é celebrar o sentido da nossa fé, o porquê nós celebramos a Eucaristia. E aí nós vimos também que tem um sentido muito importante a Eucaristia. A Eucaristia, a primeira leitura, recorda lá a primeira aliança, a primeira Páscoa lá do Antigo Testamento, quando os israelitas estavam fugindo da escravidão, então tinham que comer rapidamente. Matavam um cordeiro, se uniam em família e ao mesmo tempo sairiam. Aquela era a última noite antes deles irem para a terra prometida, a libertação da escravidão. Então nós celebramos a Eucaristia para celebrar a escravidão do pecado, a escravidão da morte. Por isso nós celebramos a Eucaristia. Mas celebramos a Eucaristia também para recordar
recordar que Deus é misericordioso. O próprio Jesus diz isso. Por que eu vou me ofertar? Por que eu vou me entregar? Por que eu vou aceitar morrer na cruz? Para que os pecados sejam perdoados. Esse é o último sacrifício. Não precisa outro sacrifício. Antigamente, irmãos e irmãs, os judeus iam lá no templo e ofertavam lá. Por isso que nós ouvíamos em outros dias aqui, quando Jesus entra lá no templo, ele expulsa os vendilhões do templo. Não é isso? E aí expulsou as barracas lá, os bois, as vacas, as ovelhas. O pessoal chegava lá no templo para rezar. Eu pequei. Aí o que ele fazia? Pegava lá um cordeiro, matava, sacrificava o cordeiro e ofertava aquele cordeiro em expiação dos pecados. Com a entrega de Jesus, Jesus não precisa mais fazer isso. Eu estou dando a minha vida, eu estou derramando meu sangue. Esse sangue que vai ser derramado é a nova e eterna aliança. Não precisa outro, não virá outro. Não tem mais revelação importante, não tem mais segredo, não tem mais mistério. O mistério é o mistério do amor. Então nós estamos celebrando nesta noite o mistério pelo qual nós todos fomos resgatados, fomos salvos, fomos recuperados, fomos levantados das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas infidelidades, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. E ele quis simbolizar a sua entrega numa última ceia da Eucaristia. Por isso nós comemos o pão consagrado e bebemos o vinho consagrado, dizemos, é o corpo e o sangue de Jesus que se atualiza. Não é só uma memória, não é só uma recordação. A cada missa, Jesus está realizando novamente aquela entrega. Por isso que não é um teatro. É por isso, irmãos e irmãs, que a gente não vem na missa para assistir a missa. Hoje eu vou assistir a missa. Não, você não vai assistir a missa. A gente assiste um jogo, a gente assiste um teatro, a gente assiste um filme, a gente assiste uma apresentação. Mas aqui não é uma representação. No momento da consagração, na pessoa do sacerdote, que é ridículo, é pecador como todos os outros, não é o padre, mas na pessoa do sacerdote, cuja noite hoje a gente celebra também o dia da instituição do ministério sacerdotal. A gente celebra hoje também a instituição do ministério sacerdotal na figura digna do sacerdote, de todos os sacerdotes. É o próprio Jesus que celebra a Eucaristia. Por isso que independe, eu não gosto desse padre, ele está chato, mas não é o padre que está ali na história, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que veio renovar por nós a sua oferta. É por isso que toda a Eucaristia ela tem que ser bem vivida, bem celebrada, bem preparada. A gente não pode vir de qualquer jeito para celebrar. A gente vai se encontrar com o maior mistério do amor, com a maior prova de amor que existe. Graça, não. O encontro do Salvador, o encontro do meu Redentor, o encontro daquele que deu a vida por mim, daquele que se entregou por mim, daquele que não reservou nada para si. E aí, irmãos e irmãs, agora para concluir, eu já falei bastante coisa, eu poderia falar muito mais. Nós ouvimos o Evangelho de São João. O Evangelho que nós ouvimos nesta noite fala da última ceia. Jesus estava reunido com os discípulos. Mas curiosamente, se a gente pegar Lucas, pegar Marcos e pegar Mateus, lá está dizendo: enquanto estava o Senhor, Jesus pegou o pão, olhou para o céu, partiu o pão e entregou para os discípulos. Pode ir lá, está lá em Marcos, está em Mateus, está em Lucas, mas em João não está. Curiosamente, João não narra a última ceia. Por que será? Por que será que João não vai narrar a última ceia? Por um motivo muito especial, todo mundo já sabia. O João foi o último evangelho que foi escrito.
Então São João, ele está preocupado, não apenas ele está fazendo uma catequese. E qual é a catequese que ele resolveu fazer a respeito da última ceia? Que o Todo-Poderoso, o Salvador, o Verbo Divino, aquele que veio habitar no meio de nós, aquele que se abaixou, aquele que não usou da sua condição divina, sendo o Santo Salvador, o que ele fez na última ceia? Mostrou que o sentido principal de celebrarmos a Eucaristia está associado ao amor, ao serviço e à humildade. Então ele lava os pés dos discípulos. E aí, a reação de Pedro chama atenção. Pedro, não, você não vai me lavar os pés. Não quero que ele lave os pés. Por que Pedro não quer que Jesus lave os pés? Por dois motivos. Primeiro, porque quem lavava os pés eram os escravos. Nenhuma pessoa considerada livre poderia se humilhar tal ponto. Aquilo ali eram os escravos. Tinha escravo naquele tempo para ficar servindo lá. E aí, como Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o Mestre, você fazendo isso? Jesus disse sim. Jesus vai dizer mais ainda, eu fiz para dar o exemplo. Não estou fazendo só para mostrar para vocês, nossa, que legal, não. Vou dar o exemplo. Se eu, vosso Mestre e Senhor, vos lavei os pés, agora vocês devem lavar os pés dos outros. E aí Pedro entendeu, lembrou, esse negócio de servir, de se colocar como aquele que serve, não como aquele que quer ser servido. Pedro não estava muito disposto, não. Mas Jesus disse: Pedro, você quer ter parte comigo? Isso aqui é para nós também, irmãos. Se nós quisermos ter parte com Jesus, participar plenamente do mistério da salvação, a gente precisa se dispor a fazer o que Jesus fez. Difícil, é fácil falar, eu sei, eu estou falando aqui, mas é difícil. É difícil lavar os pés de quem nos humilha, é difícil lavar os pés de quem a gente não gosta, é difícil lavar o pé de quem nos machucou, de quem nos maltrata. É difícil lavar os pés porque todo mundo diz que o importante é estar acima dos outros, não está bem. O importante é se dar bem e não se colocar humildemente. O importante é tirar vantagem e não se colocar como aquele que serve. Isso é difícil. Mas Jesus fez isso na última ceia. Jesus fez isso e disse para os discípulos: olha, vocês querem ter parte comigo? Tem que fazer o que eu fiz. Ou seja, o convite de Jesus, irmãos, não é para que a gente olhe para essa celebração, para amanhã, para dizer, nossa, que legal, não. Quer dizer, vocês compreenderam o que eu fiz? Agora vamos fazer um com o outro. Então a missão de uma igreja que reconhece esse mistério do amor, Jesus aponta que a nossa missão no mundo, quem quiser ser discípulo dele, tem que ser uma igreja humilde, uma igreja que serve, não uma igreja prepotente, não uma igreja que quer dominar, não uma igreja que humilha, não uma igreja que está preocupada com as coisas terrenas, com os poderes desse mundo, mas uma igreja que está preocupada em viver o amor. E quem é a igreja? Não é o Papa e os padres, não. A igreja somos nós. E Jesus está dizendo que nós precisamos ser essa igreja. É esse tempo. Ao mesmo tempo que a gente se maravilha com a beleza desta noite, dessa mulher, nós precisamos pedir a graça de vivermos. Porque colocar em prática é difícil. Mas Jesus nos mostrou o caminho. Ele sendo o nosso Salvador, sendo Deus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus vivo, Ele fez isso para nós. E ali, nesse gesto, nos lavou dos nossos pecados, das nossas injustiças, das nossas ofensas, para dizer que não tem limites para o amor dele. E amanhã mais ainda, do alto da cruz, ele vai dizer de novo: Pai, por eles. Jesus não reclama, você não vê, Jesus não vai reclamar. Mas não, Pai, não.
Ele vai se entregar. Não. É por isso que nós estamos celebrando essa Eucaristia. Nós vamos agora continuar fazendo então o mesmo gesto que Jesus fez. Recordando, então, acho que nós podemos colocar aqui na frente, nós estamos com a comunidade também, pode ser? As cadeiras, vamos colocar aqui na frente. Agora, o padre que ainda não aprendeu direito com Jesus, que não é fácil, né? Para nós mesmos vocês, pedindo a graça de que nós possamos internalizar esse gesto. Hoje nós precisaríamos nos perguntar assim: e eu deveria lavar o pé de quem? Não é fácil chegar lá em casa e lavar o pé, não. O que significa para mim hoje lavar o pé? O que eu preciso? O que Jesus está me dizendo? Vai agora você também lavar os pés dos teus irmãos e das tuas irmãs. O que precisa ser feito para que nós coloquemos isso em prática? Porque essa aqui é a parte mais fácil. A parte que é principal é aquela: o que vai ser transformado em nós a partir deste sinal. Enquanto isso, nós vamos cantar e vamos rezar. E vai pedir: Senhor, me mostre o que significa lavar os pés. Nós vamos pedir agora. Vocês vão pedir isso cantando, sentados mesmo, enquanto nós renovamos o gesto de Deus. Jesus é vivo, sim, da ceia. Já me passia amor, lavou os pés dos discípulos, este exemplo deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não quero a parte comigo.
como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo partir novarei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, já em bacia tomou, lavou os pés dos discípulos e Jesus nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, és o mestre, os meus pés não lavarás, porque da vaso não sabes, mas Deus compreenderás. Se eu fosse o mestre, Senhor, vossos pés hoje nem lavei. Lavar os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavar os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixam partir novarei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não consegui identificar nem Pedro nem Judas, mas tudo bem. Nós recordamos, então, esse gesto, irmãos e irmãs, um gesto tão humilde de Jesus, que lavou os pés dos discípulos, e vai aceitar, ainda nesta noite santa, recordando tudo o que aconteceu, ser entregue pela nossa salvação. Convido, quem puder, nos colocarmos em pé e juntos renovemos nossa